desde que a humanidade aprendeu a olhar para o céu e perceber as direções. Os polos sempre estiveram lá, menos norte e sul, fixos, estáveis, como se fossem o alicerce invisível do mundo. Mas o que quase ninguém sabe é que esses polos não são eternos. A Terra, na verdade, muda de rumo. O planeta em que vivemos é envolto por um vasto campo magnético, uma espécie de escudo invisível, que protege tudo o que existe aqui da radiação solar e dos ventos cósmicos. Esse campo nasce no coração da Terra, a milhares de quilômetros abaixo de nossos pés, onde um núcleo metálico formado principalmente por ferro e níquel gira em movimento constante. É como um dínamo colossal, gerando correntes elétricas que produzem o magnetismo do planeta. Mas o campo magnético da Terra não é estático. Ele se move, oscila, enfraquece e, em certos momentos da história, inverte completamente. O que chamamos hoje de norte magnético, um dia já foi sul. E o mesmo pode acontecer de novo. Os geólogos descobriram esse fenômeno estudando o fundo dos oceanos. Quando a lava escapa das fendas no assoalho marinho e se solidifica, ela registra a orientação do campo magnético no momento em que esfria menos, como uma fotografia magnética do passado. Ao analisar essas camadas, os cientistas perceberam um padrão ao longo de milhões de anos. O campo da Terra já se inverteu centenas de vezes. Essas inversões receberam nomes técnicos, como inversão Brun-Matuyama, a mais recente, que aconteceu há cerca de 780 mil anos. Antes dela, houve muitas outras, algumas durando milhares de anos, outras ocorrendo em intervalos curtos, quase imprevisíveis. E o mais curioso, não há uma periodicidade exata. A Terra não segue um relógio cósmico. Às vezes passam milhões de anos sem que nada aconteça, e de repente, em poucas centenas de anos, o campo se reorganiza e muda de polo. Hoje, sabemos que o norte magnético está se movendo rapidamente, saindo do norte do Canadá e se aproximando cada vez mais da Sibéria. Em 1900, ele se deslocava a cerca de 15 km por ano. Agora, ultrapassa os 50 km anuais. Isso, para os cientistas, é um sinal claro de que algo está mudando no coração do planeta. Mas o que isso realmente significa? Seria o prenúncio de uma nova inversão? Ainda não há consenso. Os pesquisadores acreditam que o campo magnético está enfraquecendo cerca de 10% a cada século. Algumas regiões, como a chamada anomalia do Atlântico Sul, já apresentam um campo tão fraco que os satélites que passam por ali sofrem panes eletrônicas. É como se o escudo protetor da Terra tivesse rachaduras. No entanto, os registros do passado mostram que as inversões não são eventos catastróficos. Elas ocorrem ao longo de séculos ou milênios, e não de um dia para o outro. A vida já sobreviveu a todas elas. Os fósseis mostram que nem mesmo espécies sensíveis à radiação foram completamente dizimadas. Ou seja, a inversão dos polos é real, mas não é o fim do mundo. Mesmo assim, há perguntas que continuam sem resposta. O que causa essas inversões? Por que o campo às vezes se desestabiliza e se recompõe? Será que existe um padrão oculto, algo cíclico, que ainda não compreendemos? Alguns cientistas acreditam que as correntes de ferro líquido no núcleo podem se reorganizar naturalmente, como se o próprio planeta respirasse. Outros pensam que grandes impactos, mudanças de temperatura interna, ou até variações gravitacionais do Sol e da Lua poderiam influenciar. Mas ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que o campo magnético da Terra é um espelho do que acontece em suas profundezas. E que, quando ele muda, a Terra também muda. Imagine agora que estamos em um futuro não muito distante. Os cientistas detectam algo estranho. O norte magnético começa a se mover de forma errática, saltando centenas de quilômetros em poucos meses. O campo magnético enfraquece, satélites perdem o controle. As bússolas enlouquecem, mas ao contrário das previsões apocalípticas, não há explosões nem catástrofes repentinas. O que há é silêncio, um silêncio cósmico, como se o planeta estivesse prestes a despertar de um longo sono. Nas semanas seguintes, o céu começa a mudar. Auroras boreais surgem em lugares onde nunca existiram, menos dançam sobre o Brasil, sobre a África, sobre o Oceano Pacífico. O planeta inteiro parece coberto por um véu de luzes coloridas, como se o próprio campo magnético estivesse se reescrevendo diante dos nossos olhos. As pessoas olham para o céu e sentem algo diferente, uma espécie de vibração interna. As máquinas falham, mas os corações se conectam. É como se a Terra, em sua transição silenciosa, quisesse lembrar à humanidade que o poder que nos protege sempre esteve aqui, e que o verdadeiro eixo do planeta
talvez não esteja no norte nem no sul, mas dentro de nós. A inversão magnética começa a ser percebida não como destruição, mas como transformação. As aves migratórias se perdem no caminho, mas encontram novas rotas. As baleias mudam seus cânticos. Os ventos sopram em direções inesperadas. É como se a natureza estivesse se reorganizando, buscando um novo equilíbrio. No meio desse fenômeno, as comunicações colapsam temporariamente. Satellite scam, os jipes, se torna inútil, e o mundo experimenta, por um breve período, o silêncio digital. Sem mapas, sem direções, sem sinais, os humanos precisam redescobrir a arte de se orientar pelo sol, pelas estrelas, pela intuica. Nesse silêncio nasce algo que havia se perdido: a atenção. As pessoas voltam a olhar para o céu, a observar as auroras, a sentir o chão sob os pés. Descobrem que, mesmo sem tecnologia, o mundo continua pulsando. A inversão dos polos, que muitos temiam, acaba se tornando um renascimento planetário. Décadas passam. Os polos se estabilizam novamente, invertidos, mais firmes. O campo magnético volta a crescer, e com ele, a confiança de que a Terra é mais viva do que imaginávamos. Os registros científicos mostram o que aconteceu, um fenômeno raro, mas natural. Já os registros humanos mostram algo maior, menos a redescoberta de um sentido. Por quê? Durante a transição, a humanidade aprendeu algo que os livros nunca ensinaram: que o planeta é um ser vivo, e nós somos parte dele. Que quando o núcleo da Terra muda, talvez algo dentro de nós também mude. Que cada inversão magnética pode ser também uma inversão de consciência. Alguns chamaram essa era de o tempo do espelho, porque tudo parecia invertido menos norte e sul, dia e noite, dentro e fora. Mas o espelho apenas mostrava o que sempre esteve ali: a necessidade de se alinhar novamente ao campo natural da vida. Quando o mundo voltou a se conectar, quando os sistemas foram restaurados, algo permanece diferente. As pessoas passaram a olhar para as bússolas, não como instrumentos de navegação, mas como lembretes simbólicos de que o verdadeiro norte está onde mora a consciência. E assim, a inversão dos polos não foi o fim, menos, foi o recomeço. Um lembrete silencioso de que nada no universo é fixo, nem mesmo aquilo que acreditamos ser o centro. A Terra, em seu movimento eterno, apenas nos ensinou mais uma vez o que sempre tentou mostrar: que a mudança é a única constante, que o magnetismo que sustenta a vida é o mesmo que nos liga uns aos outros, e que, quando o planeta muda de direção, talvez ele só esteja nos convidando a fazer o mesmo. Se você também acredita que a Terra é mais viva do que parece, curte, compartilhe e se inscreve no Ficção Real, onde a fronteira entre o que é real e o que parece impossível é apenas o começo da história.